Alguma vez você já pensou em desistir do canal? E se sim, por quê? Aline, você tem alguma ideia de uma história na cabeça que até agora você não escreveu porque não sabe como desenvolvê-la ou porque não tem coragem por saber que a história em questão daria muito o que falar? Finalmente tô aqui pra entregar pra vocês o vídeo que eu prometi faz séculos. O canal Ala Secreta bateu 4 mil inscritos e pra comemorar, a gente decidiu ao vivo na live, que foi quando a gente bateu esse marco, que vocês queriam um vídeo de perguntas e respostas. Por isso eu tô aqui hoje com várias perguntas de vocês nesses cartõezinhos que me fazem sentir a Angélica apresentando no video show. Vocês são dessa época, tem até a logo da Ala Secreta, gente, coisa mais linda do mundo. Tem 1 bilhão de perguntas que vocês mandaram aqui, eu vou selecionar algumas pra responder aqui ao vivo. As perguntas de quem eu não responder, gente, desculpa, mas de verdade, vocês mandaram mais de, sei lá, eu acho que foram quase 100 perguntas. Entre as que vocês mandaram no post que eu fiz aqui na aba comunidade, aqui no canal mesmo, e lá no meu Instagram, @AlineLXN, aliás, quem não me segue, o link sempre tá na descrição do vídeo e pode ir pra lá. Então é isso, sem mais enrolações, que vocês que acompanham as lives sabem que já rolou bastante, vamos responder as perguntas de vocês. Começando de cara com o Lúcio, que mandou alguma novidade sobre Rua do Medo? Gente, eu não vou falar sobre Rua do Medo aqui nesse vídeo, tá? Porque, pelo amor de Deus, não é hora disso. Mas, resposta é não. Eu sei que rolou um burburinho aí de que um certo portal tinha confirmado Rua do Medo, mas portal nenhum tem que confirmar, quem tem que confirmar é a própria Netflix, e a queridinha não confirmou nada. Na verdade, eu falei que não ia falar e já estou falando da trilogia. Então, bora pra próxima. Aliás, essa não foi a única pergunta de Rua do Medo que chegou, foi só uma que eu peguei pra pincelar o assunto aqui. O Lucas mandou: qual é o seu filme de Pânico que você mais gosta? Eu sempre achei que era Pânico 1, eu sempre falava que ele era o meu favorito, inclusive tava no meu top 3 filmes de terror favoritos da vida, mas quando eu reassisti ali pro lançamento do 6, eu percebi uma coisa junto com vocês na live, que na verdade eu gosto muito mais do 4. Pânico 4 conseguiu fazer uma coisa que é praticamente assim, impossível de se fazer, que é conseguir recriar o que o original fez de uma forma magnífica muitos anos depois. Eu sempre falo pra vocês que não tem como as sequências serem tão boas quanto o original, porque o que o original fez, nunca mais pode se repetir. Ele foi o primeiro, ele que começou essas coisas. E o que vai vir depois é só a repetição da fórmula. Pode até inovar, mas não vai muito longe. Mas Pânico 4 conseguiu atualizar a franquia de uma maneira tão absurda que, assim, se todas as franquias de terror conseguissem se atualizar do jeito que Pânico fez ali em 2011... cara, a gente nunca ia ficar sem material, de verdade. O Pedro mandou, aliás, não foi só ele que mandou essa pergunta, outras pessoas fizeram essa mesma, eu só escolhi a dele pra colocar aqui. Se você pudesse criar um canal sobre outro conteúdo, qual seria? Eu já pensei nisso, mas assim, a Ala Secreta por si só já me dá trabalho pra caramba, não quero mais. Porque eu não tenho só o canal aqui no YouTube, também tem a página no TikTok, que na verdade é a minha maior rede, é onde eu dou bastante atenção por lá também. Eu tenho o Instagram e assim, é muita coisa já pra cuidar. Mas se eu fosse começar um outro canal ou página, qualquer coisa, eu iria falar sobre arte, que é uma coisa que eu faço pra caramba. Quem me acompanha no Instagram sabe disso, @AlineLXN, vai lá. Eu faço desenho, eu faço pintura, tenho quadros meus penduradinhos ali atrás, apoiados na parede, porque nem tem lugar pra colocar. Mas assim, eu amo muito arte, música, desenho, pintura, escrita, então seria sobre isso se eu fosse fazer, mas sem tempo, sem paciência, sem disposição pra fazer outro canal, gente. Assim, por enquanto, vocês só vão ver a Lininha aqui na Ala Secreta. O Elver mandou várias perguntas, assim, ele foi direto na jugular com elas, e a primeira é: você acha que o hype pode estragar a experiência de um filme ou franquia? A gente já bateu esse papo várias vezes aqui, e eu sempre falo pra vocês, me permitam usar ali um ticket, usar palavras feias. Não é uma palavrão, mas é uma palavra feia. A expectativa, gente, é a mãe da merda. É ali que dá ruim. Quando você vai assistir um filme esperando que o filme vai ser magnífico, que o negócio vai mudar a sua vida, que vai ser melhor terror do ano e tudo mais, as chances de você não gostar do filme são altíssimas. Porque o que você criou na sua cabeça é tão alto que nem se o filme for realmente muito bom, vai conseguir alcançar. Então, é o que eu sempre falo pra vocês. Quanto mais vocês puderem evitar criar o hype, melhor. Tudo bem ficar animado pra um filme. Tipo assim, eu tô super animada pra assistir o filme de Five Nights at Freddy's que vai sair em outubro. Eu gosto muito dos jogos, eu tô animada pra ver como eles vão adaptar. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô com expectativa. É difícil adaptar esse jogo. Ele é um jogo bem repetitivo. Como é que eles vão fazer com a história do filme? Não sei como é que vai ser. Então, assim, o que vier pra mim vai ser lucro, entendeu? Eu recomendo muito isso. Uma coisa que eu faço, eu não assisto trailers dos filmes, porque eles dão tanto expectativa e hype quanto muitos spoilers. E eu sempre recomendo pra vocês. É claro que quem quiser ver, veja, mas é um passo que eu faço e que funciona pra mim.
Acontece que, geralmente, quem acompanha aqui no canal sabe, eu tenho muitas opiniões impopulares sobre os filmes. Geral odiou Halloween Kills. Eu fiz um vídeo aqui defendendo porque eu curti muito o filme, eu adorei, na verdade. Geral odiou Halloween Ends. Eu gostei, sabe por quê? Porque quando eu fui assistir o filme, tava todo mundo falando que era lixo tóxico, que era horrível, meu Deus, a pior coisa da humanidade. Eu fui lá esperando, assim, que o filme zoasse da minha cara por ter pagado ingresso. E na verdade não, o filme não é tão ruim quanto disseram. Então a minha expectativa foi positiva, porque o meu hype, minha expectativa pro filme tava, assim, zerada, sabe? A minha experiência foi maravilhosa. E é o que eu sempre recomendo pra vocês. Então, sim, um hype pode estragar, sim, um filme. Por isso que eu recomendo, quando vocês não gostam de um filme, dá um tempo e assiste ele de novo. Que nem eu, quando assisti Alien Covenant, odiei aquela desgraça, porque eu tinha uma expectativa errada sobre ele. Depois que eu assisti sabendo o que viria, cara, eu curti o filme. Então, hype é muito perigoso. O Tom mandou: quando você começou o canal, você já fazia lives? Os inscritos apareciam? Como foi o começo? Eu não comecei, assim, quem acompanha aqui também há um tempinho já sabe. A primeira live que eu fiz foi no dia de aniversário de 1 ano da Ala Secreta, foi no dia 29 de abril, no caso do ano passado. Foi a primeira vez que eu fiz live. E sim, o pessoal compareceu, foi muito legal, a discussão foi absurda, eu tava morrendo de medo, super nervosa, porque eu não achava que tivesse sido feita pra isso, sabe? É uma coisa muito espontânea, você tem que ter o papo na hora, conseguir engajar, é muito difícil pra mim. Naquela época, eu só gravava vídeos com um roteiro escrito palavra por palavra, vocês estão entendendo? O vídeo gravado, assim, eu lia o texto e falava aqui pra vocês. Imagina uma live, eu achava que eu não ia aguentar 1 hora de live, e a live durou 3 horas e foi perfeita, e desde então eu não quis parar mais, então deu super certo, foi muito boa. E até hoje, a minha parte favorita de toda a Ala Secreta, de tudo que eu faço em criação de conteúdo, o que eu mais gosto é abrir live toda sexta-feira com vocês. E quem não participa tá super convidado, porque apesar das lives serem de terror, elas são extremamente divertidas, na verdade. A gente racha de rir o tempo todo. Ainda o Tom mandou outra: você já pensou em escrever um livro? Ele é novo no canal, então vou perdoar essa. Não só já pensei, como já escrevi 2 livros. O primeiro foi quando eu tinha 19 anos. Eu tenho bastante carinho com ele. É uma história meio clichê e tal, como geralmente é no primeiro livro da pessoa. Esse chegou a ser publicado no Wattpad e chegou a 70 mil leituras, então foi bem legal. Só que quem posta no Wattpad sabe que o pessoal lá não comenta, cara. Eles leem, eles dão estrelinha e tudo mais, mas eles não falam o que eles acharam. Então, a minha intenção lá era aprender mais sobre o que as pessoas achavam das minhas histórias pra escrever. E eu não consegui isso lá. As pessoas, elas não dão feedback, nada. E eu acabei desistindo de Wattpad. Eu escrevi um outro livro depois também, que eu tava bem hypada, e escrevi um livro inteiro. Depois que eu terminei, eu vi que era basicamente uma fanfic de The Walking Dead. E a inspiração tava muito próxima, deixou de ser inspiração e virou fanfic, realmente. Aí eu peguei ele, fechei o arquivo e nunca mais abri, não quero mexer nele. Se eu for editar, vai ser muita coisa. Eu descobri que eu não gosto de escrever livros, eu perco interesse no meio do caminho. Eu gosto de escrever contos, que são histórias mais curtas ali. Os meus geralmente têm entre 3 a 7 páginas, e eu gosto de histórias assim, de suspense e terror. E essas histórias eu disponibilizo pra vocês lerem. As pessoas que assinam Time Replay aqui no nosso clube de membros, vocês sempre podem ver aqui no Seja Membro aqui embaixo do vídeo, eles recebem um conto meu toda semana, um conto novinho no e-mail deles, com a capa perfeitinha, tudo maravilhoso no e-mail deles. E aí vocês podem ler. Eu cheguei a ler alguns dos meus contos nas lives de Halloween no ano passado, com uma surpresinha, um negócio especial, diferente pra gente fazer, e foi muito legal a reação de vocês. E é aí que eu gosto, sabe? Já escrevi livro? Já, mas não sou muito fã mais de escrevê-los. O Inácio mandou: você vai fazer gameplays aqui no YouTube? Por favor, eu não sei usar Twitch. Pra quem não ficou sabendo desse rolo aí, gente, rolo não, né? Desse rolê, na verdade, eu fiz gameplay lá na Twitch por, tipo assim, algumas semanas. Eu comecei streamando o meu jogo favorito. Quem acompanhava nas lives conseguiu acompanhar toda essa jornada. Eu tava louca pra ter um computador. Eu fazia tudo pelo meu notebook, era só o que eu tinha pra trabalhar aqui. Mas aí, ano passado, com o meu trabalho aqui na Ala Secreta, eu consegui comprar um computador incrível e maravilhoso e que aguenta rodar muita coisa. E a primeira coisa que eu fiz, como eu sempre falava, foi jogar o meu jogo favorito, Alien Isolation, que eu sou obcecada por ele, assim como pela franquia Alien. E eu streamei pela primeira vez, eu tinha prometido também, então a primeira vez que eu joguei, eu fiz stream na Twitch. Acontece que foi uma experiência meio ruim, porque naquela época eu tava meio mal de ansiedade, eu tenho ansiedade, aliás, e o jogo, pra quem já sabe, ele é extremamente tenso, e era a primeira vez que eu tava jogando, eu comecei no modo difícil, então assim, gente, eu sofri muito, o jogo me dava crises, assim. E eu não curti muito a experiência de jogar ao vivo. Me deixa meio nervosa. Eu gosto de fazer lives de bate-papo mesmo. E aí eu falei, gente, ó,
não deu, não curti, vamos parar com as gameplays, e aí a gente parou. Talvez possamos ter um projeto ali, talvez um projeto de Halloween, de fazer stream de jogo, gameplay, no caso, aqui no YouTube, só durante o mês do Halloween, só durante outubro. Se vocês curtirem, deixa aqui nos comentários, e aí a gente pode fazer. Mas só se vocês gostarem realmente da ideia, porque aí eu tô disposta. Eu já joguei Alien Isolation, eu já zerei esse jogo mais de 5 vezes em todos os níveis, tô quase zerando ele no modo pesadelo, que é o mais difícil de todos, então acho que agora eu consigo ir até o final, com vocês, no caso. O Inácio também mandou uma pergunta que vários mandaram. Alguma vez você já pensou em desistir do canal? E se sim, por quê? Não. Eu já pensei em fazer uma pausa, já pensei em tirar férias, coisa que eu nunca fiz, aliás. Todas as vezes que eu fiz pausas aqui no canal não foram férias, tá? Eu continuei trabalhando nos bastidores, só não saía vídeo por muitos motivos. Mas eu nunca realmente, desde que eu criei ela secreta, nunca parei de trabalhar pra ficar relaxando e tranquila e tudo mais. Isso não aconteceu e já foram mais de 2 anos. Essas férias estão meio atrasadas, enfim. Mas eu nunca pensei em desistir, porque eu não sei o que eu faria se não fosse isso, sabe? Eu amo pra caramba o que eu faço aqui com a Ala Secreta. Eu realmente vejo significado. Eu gosto de trazer o terror da forma que eu trago pra vocês. Não é só conteúdo superficial, que já seria ótimo, aliás. Vários canais, várias pessoas que fazem esse tipo de conteúdo é ótimo, e dá dicas e tudo mais. Mas eu gosto de aprofundar, eu gosto de pegar na mãozinha de vocês e falar assim, cara, tá tudo bem se você gostar de terror. Deixa eu te mostrar cientificamente, sabe? Eu curto muito esse tipo de conteúdo. E eu gosto de ser quem traz isso pra vocês. Então, de verdade, desistir nunca passou pela minha cabeça, porque eu sei que é aqui que eu tenho que estar, sabe? Então, é muito bom. O Elvor também mandou, discorra sobre o seu amor pela franquia Alien. E isso aqui, na verdade, é uma piada. Pra quem não entendeu, eu fiz uma live aqui falando sobre todos os filmes da franquia Alien. E chegou um momento que eu fiz a minha própria análise de cada um dos filmes. Eu coloquei a fotinha do primeiro filme aqui e eu falei o que eu achava dele, fiz toda uma análise e colocava o 2. E são 6 filmes. Eu vou colocar um pedacinho de um clipe aqui, só pra vocês entenderem por que isso acabou virando essa piada interna ali. Mas é que assim, quando o assunto é Alien, gente, vocês têm que me fazer ficar quieta, porque sozinha eu não vou parar de falar. Então esse filme é perfeito do comecinho até o final. O começo cria um clima de desconfiança, de uma tensão confusa. Eu gostei bastante desse filme. Paguei muito a minha língua, acontece às vezes e tá tudo certo. Agora, como deu pra ver, eu sou muito obcecada por Alien e é isso, vida que segue. Não vou mais ocupar vocês com isso nesse vídeo, segue pras outras perguntas. O Eduardo mandou uma muito boa. Qual o subgênero do terror pra você é mais difícil de assistir e por quê? Eu vou direto na resposta que veio na minha cabeça de primeira, que é terror psicológico. Justamente por isso, porque ele mexe com a sua cabeça. E como eu já tenho ansiedade, se eu tiver um pouco mais sensível, eu não consigo assistir. Um exemplo que eu vou dar pra vocês é o filme Homem Invisível, de 2020, né, o remake, no caso. Eu comecei a assistir esse filme num dia, eu fiquei tão agoniada, eu tava tão mal assistindo o filme que eu tive que parar, respira fundo, deixei pra outro dia que eu tava mais tranquila e de boa, e voltei pra assistir o filme, porque não deu. Então, assim, terror psicológico é um negócio... Eu prefiro 1000 vezes ver um filme do Ghostface saqueando uma pessoa 27 vezes do que ver um terror psicológico que vai me deixar agoniada, sabe? É isso. O Inácio também mandou, porque o nome do canal é Ala Secreta. Eu amo contar essa história, então eu não tenho problemas em falar pra vocês. Quando eu decidi criar o canal e queria ser sobre terror, eu comecei a pensar em algumas ideias de nomes e tudo mais, mas tudo era muito genérico, sabe? Nomes que tinham terror ou horror no título, e eu fiz variações e tal, e eu fiquei com, tipo, uns 7 títulos diferentes que eu tinha meio que curtido, mas eu não conseguia decidir. Então eu mandei no meu grupo dos meus melhores amigos, sou eu e mais 4 pessoas, a gente é amigo desde o ensino médio, e eu falei, gente, qual desses nomes vocês mais curtiram? É pro canal e tal. E pra quem sabe um pouco de marketing, sabe que pra você escolher esse tipo de coisa, você tem que entender mais o conceito. Então eu expliquei pra eles qual que eu queria que fosse o conceito desse lugar que eu tava criando. Esse canal, ele era desde o começo pra ser como se fosse uma sala secreta, lá no fundo de uma biblioteca muito antiga, com coisas obscuras e livros escondidos e tudo mais. E dentro dessa sala, todo mundo era bem-vindo e a gente podia sentar e conversar sobre terror o tempo todo. E ela era cheia de livros e artefatos muito interessantes que tinham a ver com o terror. E ali era um espaço para as pessoas se sentirem confortáveis e seguras para bater um papo e dar a sua opinião. Então um amigo meu falou assim, é tipo uma ala secreta. E é isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou tentar ver se eu ainda tenho uns prints pra mostrar pra vocês. Aí um outro amigo... E assim, eu nem tinha percebido, tá? Um outro amigo meu que falou, Ala Secreta dá um nome legal.
E é isso, não fui nem eu que criei esse nome, eu criei só o conceito e eles vieram com a ideia que foi perfeita, eu amei. E de verdade, é uma das coisas que eu mais tenho orgulho aqui, é o nome da aula secreta. De novo, não fui eu que criei, créditos ao José e ao Gabriel, mas eu acho que é totalmente perfeito porque a gente é aqui. Alguns de vocês me perguntaram, aqui eu não vou nem citar nomes dessa vez, mas vários de vocês me perguntaram quais foram as minhas inspirações pra criar o canal. Se eu tive inspiração em outros canais, outros youtubers e tudo mais. E na verdade, não. A intenção original, gente, pra vocês ficarem sabendo aí, eu ia criar uma página no Instagram apenas, não ia ser canal no YouTube. Aí eu comecei a participar de um curso, que é o Carreira do Criador de Conteúdo, C3, e tava assistindo as aulas porque eles falavam sobre Instagram também, só que eles falam sobre todas as séries. E acontece que os professores do curso, o Duca, que tem um canal Duca Show, e o Zelune, que também tem um canal no YouTube, eles são muito apaixonados por YouTube. Então, nas aulas, eles falavam muito dessa rede e tudo mais, e foi crescendo o brilho nos meus olhos. Eu falei, cara, dane-se Instagram, tô indo pro YouTube, sabe? Foi por causa disso, foram eles que me empurraram desse precipício, graças a Deus. Aliás, foi o Duca que me levou pro TikTok também, deu super certo. O Duca é maravilhoso. Então, assim, inspiração tá aí. Foi eu ver o quanto eles eram apaixonados pelo YouTube, que me fez vir pra cá. Agora, escolher o horror, gente, era assim, eu sabia que eu queria criar conteúdo, eu só não sabia que tipo de assunto que eu queria falar. E aí eles falam, crie uma lista de coisas que você gosta e que você pode falar e tudo mais. E eu sempre fazia listas, e eram listas diferentes, mas o terror tava sempre em todas elas. Eu falei, cara, eu tenho que aceitar o destino, é pra eu falar de terror. É o que eu amo desde criança. Eu tenho hiperfixações, né? Eu gosto muito de uma coisa e eu fico uns meses obcecada com aquilo, mas depois passa, tipo Star Wars. Eu fui muito obcecada por Star Wars no ano passado. Hoje em dia eu não tô mais tão hypada com isso. Mas o terror é uma coisa que desde quando eu era criança eu amava e até hoje não passou, então acho que era uma aposta mais segura, sabe? O Gutanzinho mandou: quantos anos você tem e você tinha outro trabalho antes de ser criadora de conteúdo? Eu tenho 23 anos agora, estou batendo na porta dos 24 já. Meu aniversário é dia 21 de janeiro. Você nem perguntou essa informação, mas eu tô aqui oferecendo. Assim, aceito presentes, tá aí. E você tinha outro trabalho antes de ser criadora de conteúdo? Não oficialmente, eu já fui assistente de professora, basicamente. A minha mãe é professora e eu fazia listas e completava as fichas dos alunos pra ela. Era meio que um trabalho pra mim, mas oficialmente não. Eu comecei mesmo, fui aqui com o canal, eu me dedicava bastante pra estudar isso antes. Eu estudei muito YouTube e redes antes de entrar aqui, antes de meter minha cara, aparecer por aqui. Então era isso que eu fazia. O Henrique mandou: quais são os seus filmes de terror preferidos e o que você menos gosta? Preferidos de longe, Alien, O Oitavo Passageiro. De verdade, eu podia escrever um TCC inteiro sobre como eu amo e por que eu amo. E o significado desse filme pra mim é absurdo, de toda a franquia, aliás. Mas o primeiro é 1.000.000 de vezes mais especial do que qualquer outra coisa que foi criada nessa franquia. Invocação do Mal, eu sou muito apaixonada pelos 2 primeiros filmes. Aliás, eu até gosto do terceiro, mas o primeiro, em especial, tem o meu coração todinho. É aquele tipo de filme leve de terror que você assiste e sai feliz e apaixonado pela vida. É irônico, mas é muito bom. E eu curto muito Pânico 4. Agora, o filme que eu menos gosto, o que vem na minha cabeça agora é o filme Sorria. Gente, eu literalmente fiz um vídeo aqui no canal de, sei lá, quase 15 minutos só falando mal desse filme, porque ele meio que pessoalmente me ofendeu. Nossa, foi ruim. A experiência de ter assistido aquele filme foi péssima. E tá aí um que eu não pretendo dar novas chances pra assistir. Não foi o hype que estragou o filme que é ruim mesmo. Totalmente responsável de... Ai, meu Deus. Não me deixa começar a falar do quanto eu odeio esse filme. Um pouco de tudo mandou algumas perguntas relacionadas à escrita e eu vou responder uma delas aqui que foi interessante. Aline, você tem alguma ideia de uma história na cabeça que até agora você não escreveu porque não sabe como desenvolvê-la ou porque não tem coragem por saber que a história em questão daria muito o que falar? Sim e não. Eu tenho uma história que era pra ser um livro, na verdade, na época que eu ainda tava interessada em escrever livros, né? Que não tive coragem de começar, porque ela ia ser muito pessoal pra mim. Ela ia pegar um medo muito, muito, muito íntimo que eu tenho. E eu ia criar uma história totalmente sobrenatural em cima dela, que eu gosto muito dessa história, eu tenho muito carinho por ela. Eu comecei a desenvolver, eu tenho tudo no meu computador, assim, ficha de personagem completa, os lugares, a ordem dos capítulos, tá tudo ali. Só faltava começar a escrever de fato. Só que foi bem nessa época que eu entendi que romances não são pra mim. E pra quem não sabe, gente, romance é em relação ao tamanho, tá? Um livro completo é um romance, uma história curtinha, um conto, esse tipo de coisa. Eu não tô falando do gênero, era terror mesmo. Mas eu descobri que romances não eram pra mim. Eu sou contista, eu gosto de escrever contos. E essa história, ela é muito longa pra um conto, então eu
Eu guardei ela, deixei tudo arquivado, talvez um dia eu volte. Provavelmente não, mas ter parado pra pensar sobre ela já foi o suficiente, porque me ajudou a entender muita coisa sobre mim, que era o objetivo final da história. Mas se eu conseguisse escrever ela do jeito que tava na minha cabeça, o que a gente nunca consegue, ai, seria perfeita. Agora um pouco de tudo me mandou outra pergunta, que assim, eu até pensei em não responder em live, no vídeo, porque eu já falei dessa história em live, até falei dessa história esses dias nos stories, mas eu acho bom deixar essa história gravada no canal pra todo mundo poder ver. Você sempre foi cética ou houve um catalisador pro seu ceticismo? E essa vai ser também a última pergunta que eu vou responder aqui hoje. É uma ótima pergunta, porque eu tenho uma história sobre isso. Quanto mais eu penso, mais eu vejo que hoje em dia eu só tô me tornando quem eu sempre fui desde criança. É um caminho muito longo pra eu voltar, mas a vida é cíclica e tá tudo bem. Sobre ser cética, sobre assistir filmes de terror numa boa, conseguir assistir o filme de noite sem ter pesadelos de noite, eu acho que todas as respostas são a mesma. É a forma como eu lido com esse tipo de coisa, que é uma coisa muito intrínseca minha, não dá pra ensinar. Só vou contar pra vocês uma história que define muito bem isso. Quando eu era pequena, eu devia ter ali uns 8, 9 anos, eu tinha esquecido de lavar o meu uniforme da escola pra usar no dia seguinte. E era de noite já, quando eu lembrei. E eu tinha que lavar pra poder usar na manhã, eu estava de manhã, então não dava tempo do dia seguinte. Só que aqui, o quintal da minha casa é muito grande, e a luz da varanda não ilumina muito longe, ilumina só dentro da varanda, mas o resto não. E tem um espaço ali que é meio que um jardim, que naquela época tinha umas árvores bem grandes, então não dava pra enxergar muito longe através delas. E eu tava morrendo de medo. Eu sempre fui apaixonada por lobisomens, eles são até hoje minha criatura mitológica favorita, mas ao mesmo tempo que eu sou apaixonada por eles, eu também tinha muito medo deles. Então eu lembro muito bem, esse dia marcou muito pra mim, porque eu tava com meu uniforme na mão, eu abri a porta e eu vi que tava uma escuridão lá no fundo, e imediatamente eu fiquei, cara, tem um lobisomem lá. Eu tenho certeza que eu tinha certeza. E bem na hora o vento mexeu nas árvores e balançou tudo. E eu tava aterrorizada. Mas eu tinha uma tarefa pra fazer. Eu tinha que ir lá fora, eu tinha que lavar esse uniforme e depois voltar. Então eu respirei fundo, eu olhei bem direto naquela escuridão onde eu acreditava piamente que tinha um lobisomem e eu disse, se tiver um lobisomem aí, vem e me mata. Aí eu fui lá, fui pro tanque e fiquei de costas pra escuridão, lavei meu uniforme, terminei, pendurei ele no varal numa boa, tranquilidade, nervosa ainda, mas assim, fingindo que eu tô plena. Aí eu já podia voltar, entrei pela porta, virei pra escuridão, porque assim, além de cética, a gente também tem que ser cínica. E aí eu falei, eu sabia que você não existia, tipo, debochando do lobisomem, por então ter me matado. E eu fechei a porta e a partir daquele dia eu não tive mais medo de lobisomem. Isso aconteceu anos depois, quando eu assisti o filme do Chamado, e eu fiquei muito aterrorizada com a Samara. Samara é ótimo. E eu queria sair do meu quarto pra ir no banheiro. Só que tava todo mundo dormindo na minha casa já, tava só ali a luz no meu quarto acesa, e quando eu abri assim, dá de cara com o corredor. E tava tudo escuro. E imediatamente, essa mente extremamente criativa pro mal, imaginou a Samara no teto. E eu travei na porta. Meu coração acelerou pra caramba. Eu fiquei, meu Deus, eu quero voltar pro meu quarto. Mas não é assim que a gente lida com o medo, ainda mais o medo do sobrenatural. Eu olhei pra aquela escuridão e eu fiz a mesma coisa. Falei, quer saber, Samara? Fica à vontade. Eu fechei a porta atrás de mim e aí eu entrei naquela escuridão completa, não tinha mais luz nenhuma. Fui bem devagarzinho até o banheiro pra acender a luz e fiquei, viu? Não tem. Então assim, o meu lance do ceticismo é, poxa, se lobisomem existia, já podia ter me matado. Não matou, não existe. Acabou. Eu acho isso muito ótimo, eu acho que essa história, essas histórias isoladas da minha infância definem muito quem eu sou até hoje, inclusive, mas sempre respeitando o que as outras pessoas acreditam, é claro. Então, é isso por hoje, esse vídeo deve ter ficado gigantesco, isso que eu não li nem metade das perguntas que vocês mandaram perguntas incríveis, desculpa quem eu não respondi, mas eu tive que selecionar muito, olha o tamanho desse vídeo, gente, pelo amor de Deus. Muito obrigada pela paciência de esperarem eu finalmente gravar a desgrama do vídeo, mas eu estou aqui como eu prometi, e obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like pra ajudar aí. É isso, vocês são completamente maravilhosos. Muito obrigada a cada um dos 4.000 pessoinhas maravilhosas que chegaram aqui. Estão todos muito convidados e serão muito bem-vindos a se juntar a nós pra assistir as lives toda sexta-feira às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo na próxima live.